Hoje eu trouxe um caso concreto de na realidade um caso prático para a gente poder estar conversando e traçando a melhor estratégia, o melhor caso, e a gente vai estar vendo isso. Então você que estiver chegando aí, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, professora, especialista em direito previdenciário. Você que for chegando aí, se você não enviou a sua pergunta e quiser fazer essa pergunta, pode colocar aqui no chat que eu vou estar respondendo. Vou priorizar também as perguntas que me enviaram. Eu tenho 3 perguntas e um caso de aposentadoria por idade que a pessoa que conversou comigo, ela não sabia se era rural, se era urbano, como identificar essa situação, e hoje a gente vai estar aqui conversando sobre isso. Bem-vindo e bem-vinda, muito obrigada aí pela sua presença, mulheres maravilhosas. Amanhã a gente vai estar aí comemorando o nosso dia também, véspera de sexta-feira, e você está aqui estudando, se preparando, buscando conhecimento para com certeza fazer o melhor atendimento para o seu cliente, também saber dar o melhor benefício, apresentar a melhor solução para o cliente que te procura, e a gente vai estar respondendo aqui as perguntas. Mais uma vez, bem-vindo e bem-vinda, e a gente vai estar conversando. Essa live, tem o objetivo de ser prática, para trazer praticidade no seu atendimento, na sua consultoria, a forma que você está atendendo o seu cliente. Eu não vou te encher de teoria, mas eu vou te mostrar a parte prática. E a gente vai estar falando de um caso muito interessante, que a cliente, ela tentou aposentadoria por idade como segurada especial. Fez todo um trâmite aí de autodeclaração, só que por uma questão de não olhar atentamente para a documentação, não se alcançou o real benefício que essa cliente tinha direito, essa pessoa tinha direito. E a gente vai estar conversando sobre essas questões práticas, para que você saiba como atender esse cliente, qual documento pedir, quais as questões que você vai analisar para que de fato você consiga oferecer o melhor benefício para o seu cliente. O melhor benefício, quando eu falo, que ele tem direito e que vai trazer uma condição futura boa para ele. Porque nesse caso específico, quase foi pedido BPC. E essa pessoa tem contribuição, essa pessoa não tem requisitos para o benefício assistencial, e a gente vai estar conversando aqui. A primeira pergunta que me enviaram, gente, toda quarta-feira que antecede a nossa live, que a nossa live é às 18 horas na quinta-feira, eu abro uma caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma situação aí que você queira saber, manda lá na caixinha de perguntas, que a gente vai estar trazendo aqui na quinta-feira e respondendo. Se não der tempo de responder tudo aqui na hora da live, eu depois respondo e deixo no feed. Então, se você quiser fazer isso, pode deixar a pergunta. Tem gente que me envia no desespero até no direct, e a gente vai estar conversando. Eu também trago situações que os meus alunos do Destrave Prévio fazem perguntas, enviam questionamentos, e eu trago aqui para vocês. E eu sempre falo para eles e falo para vocês. O saber, o conhecimento, ele é uma construção. E para quem milita, busca a área previdenciária para atuar, também precisa dessa construção. E essa construção, essa base, ela tem que ser sólida. Então tem alguns conceitos, algumas coisas que você vai precisar saber. Mas sabe o que é bacana na área previdenciária? Quando você aprende um benefício, identificar um tipo de segurado, esse conhecimento vai servir para outros atendimentos que você fizer. Você não vai ter problema. Então, quando eu incentivo os meus alunos, incentivo a minha audiência, quem está aqui acompanhando e quer aprender, aprenda os fundamentos, aprenda os conceitos, aprenda os tipos de segurado, para que você não tenha dúvida. E aí você vai estar com uma base sólida de conhecimento. Não fica se preocupando, o que o STF diz, eu vou lá no artigo e tal. Não, tenha conceitos básicos. E essa pergunta, a primeira pergunta que me enviaram aqui, diz muito sobre isso. A pessoa perguntou assim, quais são os diferentes tipos de segurado e se há distinção do tempo de aposentadoria entre eles. Parece uma pergunta simples, mas ela aqui tem algumas implicações que eu vou estar vendo com você.
E a gente vai estar falando dos tipos de segurado. Esse tipo de segurado é extremamente importante você distinguir. Por quê? Porque dependendo do tipo de segurado, vai ter algumas situações que você vai precisar observar, você vai precisar ter cuidado. E nós temos lá na lei de benefícios os tipos de segurado. São eles: o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. E aqui muitos doutrinadores também encaixam o MEI, que é o microempreendedor individual, que também é um tipo de segurado obrigatório, tá? E a gente vai estar conversando sobre esses tipos de benefício. E temos o tipo de filiação facultativa. Essa filiação é aquela pessoa que quer ter direito a um benefício do INSS e ela quer contribuir. E é importante você saber a distinção desses tipos de segurados. Por quê? Porque nós temos algumas observações. Eu não vou nem me arriscar a aprofundar nelas, mas eu posso trazer algumas situações para você. Por exemplo, o tipo de segurado obrigatório, ele tem um tempo que ele pode ficar sem contribuir, que ele não perde a qualidade de segurado, tá? Só para você estar entendendo a situação. No mínimo aí 1 ano. Agora, o segurado facultativo, se ele ficar mais de 6 meses sem contribuir, ele vai perder qualidade de segurado. Então, saber distinguir o tipo de segurado na hora que você vai fazer o atendimento, na hora que você vai fazer uma entrevista, é extremamente importante. Se você não tiver ainda essa informação no CNIS do seu cliente, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, você vai ter que fazer essa pergunta para ele, tá? Então, essa pergunta pode parecer simples, mas ela, além de importante, ela traz conceitos fundamentais. É importantíssimo você saber os tipos de segurado. E esse grupo de segurado obrigatório, a filiação dele é obrigatória. Há imediato ingresso no sistema da Previdência Social, independente da vontade do segurado. Ele se torna devedor. Quer um exemplo? Quando a gente fala do empregado, é muito simples, né? O empregado, no primeiro dia, ainda que não haja a contribuição, ele já está inscrito e filiado ao INSS. Agora, quando a pessoa é facultativa, só vai considerar quando ela fizer a primeira contribuição em dia, tá? E aí eu trago uma distinção dentro do tipo de segurado. Por exemplo, o contribuinte individual. Eu sou advogada, eu sou contribuinte individual. É o autônomo, né? O antigo autônomo. Eu sou obrigada a contribuir para o INSS, porque o sistema é contributivo, com previsão na Constituição. Se eu não faço essa contribuição, não vai computar, não vai ter tempo de contribuição, não vai ter carência, não vai ter uma série de situações que o ato de contribuir me passa a garantir. Só que por eu não contribuir, isso não me desobriga. Eu sou devedora do INSS, da Previdência Social. Já o facultativo não, ele exerce um direito. E por ele exercer esse direito, ele paga as contribuições em dia e em contrapartida ele tem direito a um benefício. E aqui uma distinção importante que eu trago aqui, que tem muito a ver com relação ao que a gente vai falar hoje do caso prático, é no que diz respeito ao tempo de contribuição para a aposentadoria. Por exemplo, gente, olha só, a aposentadoria por idade, antes da reforma, era 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Até aí ninguém tem dúvida. Com a reforma da Previdência, nós tivemos a regra de transição exigiu 6 meses a partir de 1º de janeiro de 2020. A partir de 2023, essa regra de transição exige da mulher 62 anos. Então, hoje, que a gente tem a aposentadoria programada, onde é exigido a idade mínima para o homem e para a mulher, tá tudo igual à aposentadoria por idade, não é? Não tem dúvidas. Só que a gente sabe que o trabalhador rural e o segurado especial, né? Eles têm, eu falo assim, benesses, não gosto nem de falar esse termo,
ele tem uma aposentadoria por idade distinta, vamos dizer assim. Quando é exigido dele um tempo de contribuição, uma carência, né, de 180 meses, porém, a idade é reduzida para 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Então, você saber a distinção, o tipo de segurado, conhecer esse tipo de segurado e a natureza, inclusive, do que ele faz, se é rural ou urbano, vai impactar no tipo de aposentadoria dele. Por quê? Porque se ele é contribuinte individual, o trabalhador rural e o segurado especial, né? E aqui a gente nem vai aprofundar muito na questão de segurado especial, vou deixar para falar mais no caso prático para você, mas ele tem um redutor de idade quando ele tem o tempo todo voltado para a natureza rural. O segurado especial, na característica dele, ele não tem uma contribuição direta, é feita através da própria produção, né? E no caso, a pessoa que faz como urbano, não, já é outra situação. Então, é bom vocês, é muito interessante essa pergunta, porque demonstra a necessidade, gente, de ter um fundamento, de conhecer o tipo de segurado. Aí eu sempre falo isso com as minhas alunas, não precisa decorar, gente, não tem que decorar, você vai saber, essa informação você vai ver quando tem uma carteira de trabalho, quando tem um CNIS, quando você faz uma entrevista, se a pessoa parou de contribuir, quando ela parou, como que era esse vínculo, que aí tem alguns entendimentos jurisprudenciais com relação a isso, ao próprio benefício, por exemplo, de incapacidade, porque mesmo que ela tenha perdido o emprego há mais de um ano e ela ainda vai buscar um benefício, dá pra gente falar que aquele emprego anterior afetou ela naquela situação de incapacidade. Então é extremamente importante você saber a diferença. Nós vimos aqui os tipos de segurados, né? Eu poderia aqui falar só das questões de tipo de segurado. Quando a pessoa pode, vocês que estão aqui comigo, você saberia me dizer qual a idade que a pessoa pode começar a contribuir para o INSS? Se um cliente chegar para você querendo fazer um planejamento previdenciário, por exemplo, e ele quer saber qual é a data, qual a idade que ele pode contribuir, você saberia dizer isso como contribuinte individual? Conta aqui para mim, quem está aqui comigo, a Nilma, a Sabrina, a Kelly, o Jefferson, tem uma turminha aqui comigo. Coloca aqui no chat para mim se você tem ideia essa pergunta simples, tá? A pessoa quer fazer um planejamento, um cliente seu quer fazer um recolhimento para o filho dele, é muito comum isso no escritório, né? O pai vem aqui e pergunta se pode contribuir para o filho, e aí você tem que falar para ele qual é essa idade mínima. Vou deixar aqui com vocês, depois me conta se vocês sabem. Tem uma idade mínima para quem quer contribuir como facultativo, olha só que interessante. E para quem é rural, tem uma idade mínima também para reconhecimento de tempo rural. A gente é de um país que a parte rural é muito forte. Tem muita criança que trabalha na roça junto com o pai, em regime de economia familiar, plantando, colhendo, fazendo as coisas para garantir aí a subsistência. E existe uma idade mínima que vai ser considerado esse tempo aí para contagem de aposentadoria futura. Então essa pergunta parece simples, mas eu poderia fazer só a live com ela, falando aqui, distinguindo os tipos de segurado, distinguindo a questão de carência, de qualidade de segurado, de período de graça, para cada um desses aqui, tá? E a distinção do tempo de contribuição eu trouxe aí com relação ao rural, né? Que a gente sabe que o rural ele tem um redutor de idade na hora dele aposentar, tá bom? Vamos aí para a segunda pergunta. Então, só para não ficar perdido aí. Então, a pessoa que aposenta por idade rural, ela pode aposentar com 60 anos se homem, 55 anos se mulher. Isso não foi alterado, mas ela tem que ter 180 meses de carência, né? Para o homem ou para a mulher como rural.
E aí a gente tem as provas, né? Uma lista grande de provas que o INSS exige, temos a autodeclaração, temos várias situações por conta do trabalhador rural, do segurado especial também, a gente tem essas nuances. E eu vou estar falando no caso prático da aposentadoria híbrida. Tem muita gente fazendo confusão e tendo dúvidas com relação a isso, e às vezes você pode salvar a aposentadoria do seu cliente, uma situação de carência através da aposentadoria híbrida, tá? Segunda pergunta: quais os documentos eu devo solicitar ao cliente na primeira consulta? Essa primeira consulta, ela vai ser impactante no atendimento que você vai fazer para o cliente e também nos documentos que você vai fazer. Nós temos documentos básicos: identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento, são documentos básicos, carteira de trabalho, um extrato de FGTS. A gente tem os documentos básicos, mas para determinados tipos de benefício, por exemplo, de natureza urbana, nós temos documentos específicos para essa situação, que se não forem providenciados e pedidos, vai fazer com que entre em exigência, o benefício seja indeferido. E todo documento que você pedir para o seu cliente na hora do seu atendimento, tenha o cuidado de analisar juntamente com o CNIS. O CNIS é um documento extremamente importante, sempre foi, e hoje mais do que nunca depois da reforma da Previdência. Porque ali, além de todo o histórico contributivo, a gente tem os indicadores que precisam ser tratados, tá? Inclusive, quando a gente faz a situação de seguro especial, vai ser também incluído nesse CNIS essa informação. Então, tenha cuidado com esses documentos. Você vai saber os documentos que você precisa se você ouvir o seu cliente, ouvir o problema que ele está trazendo, para que você traga a solução. E, gente, não tem mágica. A solução são documentos que vão comprovar, de buscar, de providenciar, de requerer, de pedir e-mail, de fazer solicitação, de ir num banco de dados para às vezes buscar um PPP, de ir na Justiça do Trabalho para pegar uma prova que lá é importante pra caramba para resolver essa situação. Não tem jeito. E eu vou até trazer um exemplo aqui, tá? Olha, hoje a gente pode fazer a revisão da aposentadoria do cliente na condição que ela foi feita e agregar aí salário de contribuição, acerto de índice de correção, tempo de contribuição, até mesmo mudar o tipo de contribuição da pessoa, de tipo de aposentadoria da pessoa. Só que a gente precisa de alguns documentos. E olha que interessante. Quando a gente vai fazer uma revisão, quando a gente usa um processo trabalhista, esse processo trabalhista teve um reconhecimento de vínculo ou um reconhecimento de aumento de salário da pessoa ou um tempo especial, não importa o que seja. Essa contribuição, esse processo trabalhista, ele vai impactar no INSS, na vida previdenciária, só que isso não é automático, tá? Não é automático, deve inclusive acontecer o mais rápido possível, caso contrário, você vai afetar as parcelas de atrasado quando você for buscar isso para o seu cliente. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se você faz um processo de revisão do seu cliente usando um processo trabalhista, vamos supor que esse processo findou em 2018, tá? E você vai e leva esse processo aí depois, e você aposentou em 2014, o cliente aposentou em 2014, ele tem 10 anos para fazer revisão, em 2021 foi feita a revisão. Você tem direito às parcelas, a diferença das parcelas 5 anos, né, da prescrição, você consegue buscar. Só que nós temos um juizado entendendo que só são devidas os valores atrasados a partir do conhecimento do INSS do processo trabalhista. O que acontece, gente? É um absurdo. Por quê? Porque nós estamos falando de direito adquirido, essa contribuição já foi para o INSS, a empresa já recolheu, já houve esse recolhimento, só que esse recolhimento
não entra automático no CNIS, deveria entrar, mas não entra. E aí tem que ser feito uma apresentação de inteiro teor desse processo trabalhista para que de fato venha impactar num benefício futuro e até mesmo na revisão de aposentadoria. E se a gente demora muito para entrar com esse processo, corre risco desse processo. Eu vou fazer uma revisão de um processo que é de prefeitura, é de 98, o processo findou agora. E a pessoa já aposentou. E eu preciso do inteiro teor desse processo. Eu não sei se ele foi digitalizado na íntegra. Se não foi, tem que pedir a cópia integral desse processo. A gente nem sabe se foi incinerado ou não, tá? E aí eu preciso levar esse documento, esse processo, para o INSS, fazendo um requerimento de revisão lá, para interromper a prescrição e contar direito ao meu cliente. Porque na justiça, o INSS demora para fazer revisão, principalmente na situação que ele está hoje. E na justiça, a gente tem essa luta aí, porque só vai considerar a partir do momento que eu levei o processo. E sabe como que está sendo a decisão dos juízes na sentença? A sentença a gente ganha na turma do TRF, tinha que juntar a sentença. Na hora que saiu a sentença, tem que apresentar para o INSS para interromper a prescrição. Puxa, a gente sabe que a sentença, ela não transitou em julgado, ela não se tornou definitiva, vai caber recurso, vai entrar na parte de execução, mas foi esse voto que eu recebi no meu processo. Comendo literalmente 60 parcelas, 5 anos de atrasado da minha cliente. Eu vou fazer, provavelmente eu vou fazer recurso, mas é isso que a gente enfrenta. Então, os documentos importantes vai depender daquele caso que você está tratando. E se é esse caso, por exemplo, de uma revisão usando documentos da esfera trabalhista, corre e faz o pedido na esfera administrativa, tá? Porque caso contrário, você vai prejudicar, permitir um prejuízo do próprio entendimento da justiça. Tá fazendo sentido para vocês? Me diz aqui, porque senão eu começo a falar. Live é muito bacana, gente, quando tem troca, tá? Porque a ideia nem é aula, é live, né? A gente fazer troca aqui. E eu fiz a pergunta e ninguém me respondeu, hein? Vocês não sabem? Se o cliente chegar para você, você não sabe dizer qual a idade mínima para ele fazer a contribuição no INSS e ele se tornar um segurado facultativo, podendo ter direito ao benefício, vocês não sabem dizer isso para mim? Se o cliente chegar aí para você, o cliente seu aí, ó, da Juliana, da doutora Nádila, falando para você qual a idade que eu posso fazer inscrição do INSS do meu filho. Opa, apareceu aí, ó. Exatamente. Perfeito. Temos exceções, Lucinéia? Temos exceções. Diz aí, alguém sabe exceção? Sabe me dizer qual exceção? Só pode 16? É isso aí, a partir essas teclados aí derrubam a gente, né? Temos exceção. Conta pra mim se alguém sabe, gente. Vocês precisam saber. É isso que vai tirar vocês do comum e elevar. Isso que vai fazer com que você tenha uma resposta. E faça aí uma inscrição. Prepare uma guia para o seu cliente. Isso é serviço. É isso que dá segurança na hora que a gente está conversando com o nosso cliente. Tem exceção? Temos. É possível, de acordo com a Constituição, a idade mínima é de 16 anos, salvo, tá lá no artigo 7º, inciso 33. A idade mínima para filiação é de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, né? Que aí a pessoa pode, como aprendiz, tá com 14 anos e receber, não tem problema na condição de aprendiz. E nós temos uma súmula. Isso aqui é a cerejinha do bolo para essa pergunta para vocês, tá? Porque como a gente está focando muito no rural aqui, eu quis trazer para vocês a súmula 5 da TNU. Deixei tela abertinha aqui para a gente poder ler, ó. Essa súmula, ela fala o seguinte:
A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 91, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários. Então, às vezes a pessoa tinha 12 anos, estava lá trabalhando na roça, é muito comum. Eu já vi julgados até com idade de 8 anos, tá? Mas você imagina a prova que tem que ser apresentada para isso ser reconhecido. Mas é possível. Se tem julgado, é possível. Se tem uma súmula, porque foi provocada a Turma Nacional de Uniformização e teve esse entendimento. Gente, isso que faz a distinção na hora que você vai fazer um atendimento, na hora que você vai fazer um requerimento na via administrativa. É isso que leva à especialização. E a gente precisa conhecer essas coisas. Então, a pergunta parece simples, né? Mas não é. Então, os documentos que você vai pedir é de acordo com o seu cliente, essa situação do seu cliente. Então, pesquise. Se a questão diz respeito a segurado especial, tem um rol de provas, tem a bases governamentais que a gente precisa ir lá buscar essas provas. Tem que ter prova todo mês? Não. É para metade da carência. Se você tiver uma prova de metade da carência, você consegue aí garantir a aposentadoria mais cedo para quem já sofreu na roça, para quem já trabalhou debaixo de sol, de chuva, com calo na mão. Esse tipo de proteção que a Constituição traz para esse segurado, tá? Então, nós vimos aí os tipos de segurados, a distinção da aposentadoria, os documentos. E a terceira pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui no chat que eu vou responder, porque essa é a terceira e última pergunta, e depois eu já vou para o caso prático, tá? Alguma dica infalível para o cliente fechar o contrato no primeiro atendimento? E eu falo para você, na experiência que eu tenho de mais de 13 anos na área previdenciária, onde eu acabava tendo que, hoje nem tanto, mas eu atendia, pedia documento, preenchia a ficha, fechava o contrato, entrava com processo administrativo, entrava com processo judicial e recebia. Durante esses 13 anos de prática previdenciária, voltados para a especialização na prática previdenciária, o escritório só faz, é o carro-chefe do meu escritório. Eu tenho parcerias em outras áreas com outros colegas, mas o escritório, o carro-chefe é desse. Qual é essa dica? É você atender o seu cliente de forma com qualidade. E aí fala, nossa, mas isso é tão subjetivo, né? É você ouvir o seu cliente, ouvir a dor do seu cliente. Não para você ser o psicólogo dele, mas você ter uma audição ativa para você entender o problema que ele está falando com você. Porque quando você se coloca nessa situação de você ouvir, ele vai entregar o problema que ele tem. Esquentou aqui. Ele vai entregar o problema que ele tem, a situação que ele quer resolver, e você vai direcionar essa solução. O que acontece? Às vezes eu tenho observado isso, o aluno ou quem está começando quer mostrar conhecimento, quer mostrar que sabe, né? E quer dar uma aula. E aquele momento, esse primeiro momento, não é isso. Você vai ouvir, você vai se mostrar disposto a resolver a situação daquele cliente que tá com uma dor. Quando a gente fala dor, ele teve uma perícia de qualquer jeito, ele teve um indeferimento de uma situação de incapacidade dele, ele teve uma negativa de aposentadoria, uma negativa de uma pensão por morte. Então ele está numa situação de dor. E com a subsistência dele, porque, gente, previdência é prato de comida na mesa. E ele é negado isso para ele. Muitos contribuíram anos. E aí perde documento, a vida muda, né? Um monte de coisa acontece. E essa pessoa, ela vai buscar em você uma resposta. Só que a resposta não é do conhecimento que você tem, mas que você está pronta e pronto a resolver o problema dele com seu conhecimento técnico, aquilo que você faz. É fundamental, eu cheguei a escrever que eu não queria esquecer, é fundamental se atentar à qualidade desse atendimento e ser mais assertiva
para você poder realmente transformar aquela consultoria, aquela consulta numa contratação. Caso contrário, você realmente só vai ficar tirando dúvidas. Mas para você ter essa consultoria transformada em contrato, é você ouvir o problema dele. E quando você for apresentar a solução, essa solução não é para o que ele vai fazer, porque senão ele vai fazer sozinho. Mas que você sabe aquilo que você está ouvindo, é para que você encontre a solução. E, gente, apresente, fale com o seu cliente da forma mais simples possível, sabe? Da forma que ele entenda, fala a linguagem dele, tá? E não é causa-ganha. Não use essa frase, mas que você fará tudo para que ele alcance o benefício que foi negado, que ele tem direito, que você identifica o direito. Que eu falo, eu ajudo meu cliente a alcançar o direito que ele tem. Eu não vou inventar direito, eu não vou produzir prova, não. Eu vou ajudá-lo a encontrar provas que garantam um direito que ele já tenha. E aí, quando você tem essa postura, o cliente, primeira coisa, ele gera confiança. A pessoa fala muito em gatilho mental, mas eu falo, é você se colocar numa posição de que você tá ali junto com ele, para ele alcançar o benefício dele, para ele alcançar aquilo que ele busca. Isso é dica infalível. Quando esse cliente, ele senta aí diante de você, ou ele faz esse atendimento com você, você tem essa postura e mostrando de uma forma simples a sua expertise, o seu conhecimento, mas de uma forma que ele entenda, ele vai fechar com você. Essa é a dica infalível. Busque esse atendimento, que a gente pode chamar de humanizado, né? De se colocar na situação dele, de não se envolver emocionalmente, mas ser humanamente presente naquele atendimento. Ele vai fechar com você, porque eu vivo isso diariamente no meu escritório. A gente no início, por conta da insegurança, a gente quer começar a falar difícil, né? O artigo, sei o que. O cliente não quer saber isso. Ele quer saber se ele tem direito. E você só vai saber se ele tem direito se você ouvir os problemas, para que você busque a solução e alcance, de fato, a necessidade dele, tá? Porque eu já vi cliente falar, falou, e eu não entendi nada, doutora. Por quê? Porque ele não foi... A gente precisa olhar essa hipossuficiência dele, de que ele não vai saber. Mesmo que ele consulte no Google, mesmo que ele vá fazer as pesquisas dele, a resposta quem vai ter é você. Você que está aqui nessa live aprendendo, você que está buscando conhecimento, você que está aí num curso, se dedicando, estudando, você que abre uma sinopse jurídica para você entender os fundamentos, porque precisa, gente, precisa ter fundamento, para a gente sair da mesma coisa, do lugar comum e alcançar a especialização. A gente vai estudar, mas estude de uma forma inteligente, de uma forma lógica. E hoje eu fiz um atendimento. Então, encerrei as perguntas, tá? Se você estiver aqui, quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, pode colocar aqui no chat, tá? Que eu vou ter o maior prazer de falar com você. O Carlos aí tava sentindo a sua falta, Carlos. Nem aparece mais. E a gente vai estar conversando. Olha, Denise, os honorários depende muito do que você vai fazer e depende muito da sua realidade aí na sua cidade. Tenha sempre um parâmetro, uma referência, e a gente pode buscar esse parâmetro na tabela da OAB, tá? Aqui no estado do Rio, geralmente cobra 2, 3, 4 benefícios e 30% do proveito econômico. Você sabia, gente, que tem tabela, acho que eu não sei se é Goiás, Goiânia, que é 50%, que permite 50%, e é uma tabela da OAB, e é outra região, e tá tudo certo, é legal. Então, quando você for fazer a cobrança, pense nisso, seja até mesmo estratégica com relação àquilo que você vai fazer e para a forma que você vai cobrar. Porque senão, e você não pode pegar um quinis de 3 folhas e cobrar R$600 e pegar um de 40 folhas para você analisar e cobrar também meio salário mínimo.
Depende do que você vai fazer. Isso vai ficar muito claro para você, Denise, quando você acessar o documento do cliente, ouvir o que ele está fazendo, tá? E acessar. O Carlos está falando aí, ó, tá estagiando, fazendo serviço social, tá chique pra caramba. E você vai conseguir sucesso em todos os seus projetos, Carlos, porque você é muito dedicado. E a gente torce aqui por você. Eu, muito mesmo, tá? Sucesso aí pra você. Então, assim, tenha sempre um parâmetro, tá, Denise? Não chute. E se chutar e errar, ok. Com certeza no segundo você não vai errar. Então, e quando eu falo tenha uma referência, para você ter uma referência, mas você também tem que olhar a realidade do seu cliente, tá? Não para não cobrar, mas também ser coerente com o que você vai cobrar, tá bom? Mas a única coisa que você não pode deixar de fazer é não cobrar. Você precisa cobrar o seu serviço por causa daquilo que você faz, daquilo que você investe, daquilo que você busca. Você precisa valorizar o seu trabalho, a sua hora de trabalho, aquilo que você faz. E, gente, no início a gente erra mesmo, é normal com relação ao honorário, mas você vai entendendo. Ninguém te ensinou na faculdade como cobrar, o que é o êxito, o que é proveito econômico. Ninguém te ensinou na faculdade o que é tutela, o que é sucumbência. Você não sabe nem o que é a tutela e o juiz deu e o cliente já começa a receber e chega no final do honorário, aquele período que ele recebeu em tutela, você não cobrou. E até a tabela da OAB fala da tutela, que você pode cobrar no curso da tutela ou ao final. E aí a gente não sabe. Por quê? Porque ninguém nos ensinou a prática. Só nos ensinaram uma boa teoria. E às vezes nem tão boa assim. E aí a gente é jogado no mercado de trabalho, tendo que aprender a atender, a identificar o benefício, a entender o caso concreto, encaixar ele no direito, a fazer contrato, a atuar no administrativo, a atuar no judicial. Gente, eu fui descobrir que era TNU quando eu já estava advogando. A Turma Nacional de Uniformização, que faz uniformiza o entendimento das turmas, uniformiza o entendimento aí dos tribunais. E a gente não aprende isso na faculdade. Eu não aprendi. Previdência, então, sonha. Nem passa perto, tá? Ensina. E vem, o Carlos está falando, ensina a pagar boleto. Ensina sim, mas eu não sei vocês. Vocês sabem o que é tutela? Pegando um gancho aí no que a Denise falou, a gente pode até falar numa live aí essa questão de tutela, de sucumbência, como cobrar a tutela, como explicar ao cliente o que é tutela, para ele não ficar falando, ó, tô pagando a doutora e nem sei o que eu tô pagando. E quando você explica para ele, vocês que estão aqui comigo, vocês sabem o que é tutela, e a tutela é muito comum na área previdenciária quando a gente ganha ação na justiça. Por quê? É a fumaça do bom direito, o perigo da demora, né? Ai, faço sim, Denise, vai ser um prazer. Então, quando a gente sabe lá, no CPC tem lá fumaça do bom direito e perigo da demora. Garante aí o juiz verificar na hora que ele faz o primeiro saneamento ou em sentença. Geralmente é em sentença, mas eu já ganhei tutela no início. Você pode pedir à parte, você pode pedir junto com a ação principal e garantir a concessão. E sabe o que é legal da tutela? Eu recebo junto com os meus clientes, tá? Junto com eles. Eles recebem e vêm me pagar direitinho, porque eu explico para eles. E explico que na hora que for apurar os atrasados, não consta tutela, a tutela vai ser descontada. Então, se ele recebe mensalmente, a gente também recebe. Isso está previsto lá na OAB, lá na tabela da OAB. E ninguém, eu não sei você que está aqui, eu só fui ouvir do que é a tutela, né? A liminar, tutela de urgência, de evidência, que depois teve as alterações, quando eu estava já trabalhando, entendeu? E alguns eu nem recebia, porque eu não sabia o que era aquilo, não tinha explicado, e passou.
Só que vocês estão aqui, vocês precisam aprender. Vamos para o nosso caso concreto? Quem está aqui, vão comigo no caso concreto. Hoje eu vou falar da aposentadoria por idade, mas com nuance no rural. Mas eu não vou falar da teoria não, porque a teoria aqui eu já falei mais ou menos com vocês. Tô até com um livrão aberto aqui, se tiver algumas situações que precisar, a gente vai abrir. Eu também tenho muitas súmulas aqui que pode ajudar vocês, tá? Mas esse caso concreto, essa aposentadoria por idade rural, é um caso prático, tá? Caso real. E acontece o seguinte, a cliente foi com um monte de requerimento, deve ter uns 5 ou 6 requerimentos na via administrativa, tá? Todas indeferidas. E aí, chegou para mim o processo administrativo, tá? Gente, qual documento tem que pedir nessa situação da cliente? Eu vou dar dica para vocês aqui, para vocês não errarem, tá bom? Qual documento tem que pedir, além desse processo administrativo? Você tem que pegar o CNIS de vínculo e remuneração, CNIS do ano civil, CNIS só de vínculo, carteira de trabalho, mais os processos administrativos, que ela teve 5. Aí você fala, esse que veio para mim foi só de 2021. E pasmem, quando eu abri esse processo administrativo, e eu não tinha os outros documentos, esse caso é um caso prático, só para vocês entenderem, tá? É de mentoria, só para vocês entenderem. O único documento que veio para mim foi um processo administrativo previdenciário. Nesse processo, Carlos, tinha tudo, tá? Tinha a documentação da pessoa, identidade, CPF, tinha autodeclaração, tinha ITR, tinha vários documentos, tá? E a pessoa fez o pedido como segurada especial. Segurada especial não tem uma contribuição direta, ela faz lá uma contribuição, até trouxe aqui, que é 1,2 do que é produzido, e é uma das sacas, e não é uma contribuição que não aparece contribuição no CNIS, tá? Só que nesse processo administrativo veio esse CNIS, Carlos, escuta essa. Esse CNIS tinha só de vínculo como empregada, desde 79 até 2010, gente. Até deixei minha calculadora aqui. Desde 79 até 2010, ó, 2010. Lógico que era picadinhos, tá? Eram contribuições assim, 79 a 88, depois picadinho 90 tal, depois picadinho. Somando, dava em torno aí de uns 17 anos de contribuição no CNIS, antes de 2019. Só que não tem carteira de trabalho nesse processo. Gente, eu tô falando isso que é caso prático. Essa pessoa é uma mulher e ela nasceu em 1955. Então, ela fez 60 anos em 2015. 2015 ela fez 60 anos. Qual era a regra de aposentadoria por idade antes da reforma? 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Não estou falando de segurado especial. Segurado especial é 60 para o homem, 55 para a mulher, com 15 anos de carência, 180 meses de carência, como rural, na condição de rural, como na condição de... porque serve também para o trabalhador rural, como segurado especial, tá? O que acontece? Só que eu nem sei dizer se ela tem carteira ou não tem carteira, porque não foi pedido o documento. E aqui eu falo, independente se você está com processo administrativo, com documentos ou não, peça o documento para o seu cliente. Por quê? O cliente pode ter feito sozinho, ou uma outra pessoa fez para ele, esse processo chega para você. Gente, é a lente da pessoa que fez, não é a sua lente. Por que eu tô falando que é a lente da pessoa que fez? Porque não foi você que fez a entrevista, não foi você que pediu os documentos, você não sabe o que está acontecendo. Então, além dos documentos que você vai pedir, você precisa acessar o Meu INSS.
Você não pode se contentar só com aquele processo da pessoa. Por quê? Se ela fez 60 anos em 2015, ela já tinha o requisito idade, certo? Caso prático. Ela fez um pedido de aposentadoria como segurada especial em 2021. Ela teve foram 13 anos homologados como segurada especial. Só que no CNIS dela, ela trabalhou como empregada antes disso, gente. Antes disso. E aí ela tinha carência em 2010. O que é carência? Ela tinha os 15 anos em 2010. Ela tinha tempo de contribuição em 2010. Faltava o quê? A idade. Porque ela só tinha 55. Ela era empregada. Olha, eu não sei dizer se era empregada rural, tá? Por quê? Porque eu não vi a carteira e a empresa não me deixa, não deixa nenhuma informação com relação a isso na documentação que tá lá. E aí, ela fez 60 anos em 2015. Gente, essa senhora, ela tem direito a aposentar por idade desde 2015. Só que ela eu não vi os outros processos. Eu pedi cópia para a pessoa trazer para mim cópia de todos os processos na mentoria para eu poder ver, confirmar se esse vínculo é de fato dela, se ela tem carteira, se ela não tem, onde a gente vai buscar essa carteira. Porque essa senhora já teve uns 5 a 6 pedidos de benefício e foi negado. E aí eu preciso identificar nesses processos anteriores, por que foi negado? Por quê? Porque se foi negado lá em 2015 e ela já tinha direito à aposentadoria urbana ou rural, mas na questão de 15 anos, como empregada rural, com vínculo na carteira, a mentorada vai entrar com pedido na justiça reconhecendo desde lá. Lógico, respeitando a prescrição, mas reconhecendo desde lá. E o que às vezes leva a gente ao erro, principalmente quem está começando? Eu preciso até que vocês me deem feedback do que eu estou explicando para eu poder ser mais clara, caso eu não esteja sendo. Eu não sei por que ela estava insistindo em segurado especial. Ainda que ela seja segurada especial, ela já tinha tempo como empregada rural para aposentar por idade. E assim, na minha visão, pelo documento que eu analisei, o INSS errou principalmente em 2021, porque em 2021 ele não considerou, falou que não tinha carência para aposentar como segurado especial, apesar de hoje ela é de 1955 menos 2024, hoje ela tem 68 anos, tá? 68 anos, que ela nasceu em 1955, vai fazer 69. Então, há 9 anos atrás, ela completou o requisito idade, 60 anos, e já tinha carência. Só que aí, ela não procurou um especialista, ela foi sozinha, foi com a filha ou com quem foi por ela. E tá lá insistindo. 5, 6 pedidos. Quando ela, agora em 2021, que ela de fato conseguiu levantar uma documentação que ela comprova um período de segurado especial, não é 15 anos como carência, ela não tem esses 15 anos, esses 180 meses, que hoje é 180 meses como carência, né? Ela não tem. Só que antes da reforma era tempo de contribuição e ela já tinha. Então, gente, caso prático, chegou uma situação dessa para você, pessoa tem processo administrativo de segurado especial para aposentar por idade, porque ela queria a redução da idade, só que ela não precisa, ela já tem 69 anos, ela precisa só de carência, e ela tem tempo de segurado especial comprovado, que deu 13 anos, e ela tem tempo com vínculo, tá? Com vínculo na carteira de trabalho. Enfim, ela tem carência, só que não foi pedido os documentos corretos, tá? Não pediu uma carteira de trabalho, não foi no CAGED, no RAIS, se ela perdeu a carteira, não foi numa ficha cadastral
um registro de empregado, ou até mesmo confirmar com ela, ó, esses vínculos são seus, porque pode ser erro, a gente não sabe. Entendeu? Agora, ela não tem a carência exigida como segurado especial, que hoje são 180 meses. Ela só tem a idade. E ela tem idade desde 2015. E pelo que eu vi no CNIS, ela já tinha inclusive a carência exigida de 15 anos. Então, gente, não faça prática, não faça nenhuma análise com documentos capengas. Peça. Se for 5 processos administrativos, peça a cópia dos 5 processos administrativos, porque pode ser que essa cliente já tinha direito lá em 2015 e são 5 anos que consegue pegar para trás. O INSS errou também na minha visão, porque ele tinha de... Carol, tem que até parar aqui para falar com você. Que bom que você está aqui, que bom. Bom saber que você já deve estar aí recuperada. Muita saúde para você, minha amiga. Doutora Caroline, uma querida. Muito bom ter você aqui. Mais feliz agora. Mais feliz saber que você está bem, plena e a gente doido para trabalhar. Seja bem-vinda aí, Carol. Prazer, viu? Então, gente, quando vocês pedirem os documentos, se é 5 processos administrativos, são 5 processos que vocês vão pedir. Peça os documentos, mesmo que você olhe que estão no processo administrativo. Você não viu, não passou no seu crivo. Você que faz você que vai fazer a sua investigação documental, você que vai analisar os seus documentos. Não vá na visão do colega. Pode ser que o colega tenha uma lupa aí deturpada, uma lupa embaçada, e você precisa ter esse olhar do documento, sabe por quê? Quando você for fazer o seu requerimento, seja no administrativo, seja na justiça, é você que vai autenticar o documento, mesmo que você esteja juntando processo administrativo. Eu vou sempre olhar documentos, até para entender que bagunça foi essa, porque quando ela fez em 2021, o INSS deveria ter concedido o melhor benefício que ela tinha direito. E ela já fazia direito à aposentadoria por idade híbrida, se fosse o caso, somando tempo rural e tempo urbano com relação à carência. Porque a gente tem hoje julgados ação civil pública que garante carência, somar carência, inclusive antes de 1991. Então, a gente precisa conhecer essas nuances para a gente poder dar um melhor direcionamento para o nosso cliente. E não necessariamente confiar naquilo que às vezes o colega errou ou faltou, tá? Então, assim, sempre faça isso com relação ao seu cliente. Peça novamente os documentos. Acesse o meu INSS dele. Por quê? Porque lá você vai ver o que de fato aconteceu, vai baixar o processo, vai fazer requerimento das cópias, vai olhar o CNIS. E aí, às vezes a pessoa tá batendo cabeça lá para ficar analisando o processo agora, e a pessoa já tem um processo que garante uma aposentadoria lá atrás, tá? Então nós temos hoje julgados que favorecem a aposentadoria híbrida até na questão da carência. E a aposentadoria híbrida é somar tempo rural com tempo urbano, tá? É isso que vocês precisam fazer. Não é confundir, vou pedir um BPC e é híbrido. Não, BPC é benefício assistencial. Benefício assistencial, a pessoa não contribui, não teve contribuição ou contribuiu e hoje está numa situação de miserabilidade. E esse benefício não dá direito à pensão por morte e nem 13º. E aí deixa às vezes de pedir uma aposentadoria, porque salário mínimo é salário mínimo, mas o que vem também, os detalhes que vem por trás disso, que a gente precisa ter cuidado. Então nós temos uma série de súmulas que nos favorece com relação a somar o rural com o urbano, tanto para carência. Temos a ação civil pública também, que tem isso, que até transformou em portaria. Até anotei aqui a portaria com relação a isso, para que a gente possa, de fato, garantir
o benefício para o nosso cliente. Vou falar aqui para vocês, o Ministério Público Federal, ele ajuizou uma ação civil pública, e essa ação civil pública, ela foi favorável, ela garante considerar como carência, inclusive o tempo antes de 1991, quando é o marco lá da Lei 8.231. Então, conta carência, inclusive esse tempo, porque nesse tempo não tinha que contribuição. Então, conta carência para isso. Então, e isso aí foi até editado, um memorando circular conjunto número 01, de 4 de janeiro de 2018. Por quê? Porque o INSS vai ter que cumprir e considerar carência. Então, isso aí é na hora que você vai fazer sua pesquisa, na hora que você vai fazer sua consulta em jurisprudência, em julgados do administrativo, que nós temos acórdãos também na junta de recurso, na esfera administrativa, gente. Nós temos recursos lá. E aí é na hora que você vai sentar para fazer seu estudo. Mas o básico que você precisa saber, como atender, qual documento pedir, se já teve benefício solicitado indeferido, qual documento você vai pedir, o que você vai fazer com esse processo administrativo. Isso é trabalho, e isso faz com que você saia do comum e se torne uma especialista na área previdenciária, para entregar para o seu cliente o melhor benefício que ele tem direito. Essa era a prática que a gente tinha hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês estão muito quietos. Só aí o Carlos que falou, né, sugeriu onde que a gente busca. Quando não tem a carteira, às vezes a carteira é muito antiga, a gente consegue buscar essa informação de outras formas nos bancos de dados do governo, tá? E aí, esse é o trabalho que você vai ter depois que o seu cliente trouxe a documentação, providenciou para você e fechou o contrato com você. Você não faz isso tudo sem ter contrato de trabalho. E tudo começa no atendimento humanizado, naquilo que você vai fazer. Você vai falar, não, eu vou atrás do documento, eu vou pedir, mas isso tem que estar já formalizado para que, de fato, o seu trabalho seja reconhecido e também, né, remunerado por conta do que você vai fazer. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, ainda tem uns minutinhos para a gente poder falar, tá? A aposentadoria por idade rural é uma aposentadoria que ela demanda muita energia por conta de provas, por conta da entrevista, mas muita gente tem direito a isso, porque tem muita gente que veio da roça, que trabalhou no campo, que trabalhou como pescador, que não é profissional, artesanal. Temos a questão do indígena, tá? Tem muito cliente por aí, gente, muito cliente por aí. Basta você começar aí fazer suas entrevistas, identificar esse cliente, tá? Amanhã é Dia das Mulheres. Você, mulher maravilhosa que tá aqui comigo, tô antecipando o meu carinho, o meu beijo por você. Você que é mãe, esposa, advogada, consultora previdenciarista, tá aqui, ó, quase 19 horas, não larga minha mão, buscando aprender, porque eu tenho certeza que você quer impactar a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Você vai poder impactar dando um estudo para ele. Eu sempre tem até um conteúdo no meu feed que tem a foto do meu filho, sabe? E eu falo para ele tudo que eu sonhava alcançar como advogada. E uma das coisas que era o meu objetivo era poder dar o melhor estudo para os meus filhos, para que eles pudessem escolher o que eles quisessem fazer. E graças a Deus eu consegui, eles estão adultos. Aí eu faço sempre um caderninho de sonhos, né, de projetos, de planejamento de 2024. Isso foi tudo escrito e eu pude falar e mostrar para ele. Faça isso. Você, mulher, que é aí o esteio da sua casa, que às vezes você é o pai, a mãe, a educadora, a professora, né? Parabéns pelo seu dia. Nosso dia é todo dia. Mas eles tiraram aí um Dia Internacional da Mulher e a gente aproveita, curte, faz aquilo que nos dá alegria. E um beijo no coração para você.